Que a paz e o infinito amor do Mestre Jesus nos envolva, que possamos sentir a presença amorosa dos benfeitores espirituais, que aqui se fazem presentes e que nos assistem. Vamos de encontro ao nosso mentor espiritual, esse amigo fiel que nos orienta e protege. Vamos de encontro à nossa mãe Maria de Nazaré, sentindo seu amor a nos envolver, rogando a ela que dulcifique nossos sentimentos, os nossos corações ainda equivocados, com os nossos sentimentos ainda endurecidos, que ela nos envolva no seu manto de fluídico, de serenidade, de paz. Elevamos nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão, rogando a Ele que seu evangelho de amor seja a nossa norma de conduta em todas as horas da nossa vida. Sabemos, Mestre, que só através de vós poderemos chegar ao Pai. E por isso lhe rogamos que nos eleve em pensamento até o nosso Pai Criador, Pai de bondade, de justiça, de perfeição, para que mais uma vez possamos agradecer ao Pai com a prece que nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim, com a permissão de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, dos amigos espirituais que nos assistem e amparam, nós pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa breve conversa sobre a passagem evangélica desta manhã. Que assim seja. Quando Kardec perguntou aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia, a resposta da espiritualidade foi Jesus. Ele é um modelo de perfeição que toda a humanidade pode aspirar. E podemos afirmar que Jesus é o maior pedagogo, o maior psicólogo, o médico dos médicos, o advogado fiel, o amigo com o qual toda a humanidade podia e ainda pode contar. Suas palavras, carregadas de profundo significado, têm buscado tocar o espírito humano e encerram verdades profundas e ensinamentos de uma sublimidade que ainda hoje não nos foi possível absorver por completo e que sempre voltamos a elas, sorvendo um pouco mais do seu perfume, da sua beleza. O evangelista Mateus registra um dos sábios ensinamentos do mestre da Galileia que foi proferido no Sermão do Monte, quando Jesus nos orientou: tomai cuidado para não fazer suas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outro modo,
não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. E estudando essa passagem evangélica, nós podemos depreender que Jesus quis expressar por esmola não o seu sentido corriqueiro de ajuda em dinheiro ou bens materiais ao necessitado, mas expressar toda e qualquer boa obra em benefício do próximo. O Espírito Emmanuel nos lembra que nem só de bens materiais se faz a caridade. Ela está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com desconhecidos. A caridade está no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante conceitos agressivos desse ou daquele adversário. E também está no respeito perante os hábitos e cicatrizes do próximo, ou seja, também é caridade o respeito às fragilidades morais e espirituais do outro. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma superioridade moral. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza a aprovação de Deus mais do que dos homens, ou seja, aquele que preza a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que a vida presente vale mais para ele do que a vida futura. Jesus, para nos indicar o caminho que nos conduzirá à verdadeira felicidade, nos ensina que dar é desapegar das coisas transitórias para alcançarmos aqueles bens imperecíveis, aqueles bens que os ladrões não roubam e que as traças não roem. Ele nos faz entender que a lei que rege o reino de Deus é diferente da lei que impera no mundo dos homens. Se aqui, no mundo material, temos daquilo que nós retemos, que nós seguramos, que nós guardamos, no reino de Deus, nós possuímos do que damos. Se o destaque, a divulgação e a propaganda são fatores necessários no mundo, onde a obra, mesmo as boas obras, é muitas vezes fruto da vaidade e do orgulho, no reino de Deus não é bem assim. Elas se originam no desinteresse pessoal e a satisfação está no próprio ato da esmola ou da obra, como realização do bem. E aí Emmanuel ainda vem a nosso favor e completa que sem a perseverança no bem não há caminho para a verdadeira felicidade. E aí perguntemos ao doador da vida infinita, como dar?
como fazer essa oferta, como fazer a caridade. E ele nos responde ocultamente. Ocultamente. Não devemos divulgar o bem, mas é o próprio bem que se divulga por si, e nossa tarefa é praticá-la. O que virá desse bem, dessa caridade, corre por conta da vida. Ninguém mais do que Jesus fez o bem e por diversas vezes disse: vá, não diga nada a ninguém. E nem por isso a obra da Boa Nova, a divulgação do Evangelho, ficou estagnada. O que começou há 2000 anos com 12 discípulos é hoje patrimônio de milhões de criaturas, só no planeta Terra. Quantos há que só fazem um benefício se o beneficiado divulgar de forma ampla, que dão uma grande soma à luz do dia, mas não daria uma moeda sequer de forma discreta? Na verdade, esse já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição pelo orgulho. E aí podemos refletir, quando fazemos o bem para nos mostrarmos para o outro, desvirtuamos o próprio ato da caridade, porque não o fazemos por amor, mas o fazemos para que o outro nos veja fazendo. Ou seja, é um ato mais parecido com exibicionismo do que um ato de amor. O efeito de uma boa obra terá sempre consequências proveitosas mas quando fazemos por exibicionismo, mostramos uma certa dificuldade no campo da autoestima. Nos encontramos presos à opinião dos outros. Ao exibir, ostentar ou vangloriar, estamos, na verdade, fazendo uma tentativa de autoafirmação. Lamentavelmente, talvez, para camuflar um complexo de inferioridade. Por isso, o Mestre Jesus, o terapeuta por excelência, recomenda que as nossas obras sejam verdadeiramente movidas pelo amor, pois no processo de amarmos, pelo próprio amor, nos sentiremos fortalecidos. Essa é a recompensa futura, o fortalecimento do nosso espírito pela prática do bem. Esta é uma terapia que promoverá a cura de qualquer complexo de inferioridade, pois ao acionarmos o potencial divino que todos possuímos, estaremos promovendo a autocura, a cura do espírito, ou seja, estaremos promovendo em nosso íntimo a cura real. Seguindo ainda na interpretação da passagem evangélica, quando Jesus falou que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, o que ele queria dizer com essas palavras? Parecem palavras inocentes, mas certamente não estavam se referindo somente aos nossos membros superiores. Há um significado espiritual nessa lição. Sabemos que cada lado do corpo tem uma polaridade, negativa do lado esquerdo e positiva do lado direito. Essas duas fases, esquerda e direita, positiva e negativa, são faces de um mesmo todo, ambas necessárias para o equilíbrio. Mas, simbolicamente, nós podemos situar a esquerda como o lado
da consciência não desperta, da consciência que ainda precisa ser despertada. E o lado da direita representando o plano consciente do nosso íntimo, o plano das realizações nobres. Tanto que fazemos as coisas mais importantes com a mão direita. Por exemplo, comemos, cumprimentamos, abençoamos. Uma das interpretações possíveis da lição é que o Mestre Jesus pretendeu ensinar que ao praticar-se uma boa ação, seja ela qual for, devemos fazê-la utilizando o nosso lado melhor, que ela seja a manifestação consciente do sentimento de caridade, que ela seja a vontade sincera de ajudar, sem querer qualquer tipo de recompensa, vantagem ou reconhecimento, que devemos agir, ou seja, que devemos vigiar o nosso lado inconsciente, pois ele pode querer apropriar-se da intenção de fazer o bem e transformá-lo numa ação egoísta, calculada, vaidosa, apegada a resultados ou reconhecimentos, ou seja, esperando o aplauso dos homens. O orgulho, a vaidade, a presunção, o desejo de troca de favores devem ser afastados a fim de que não desvirtuem nossas realizações no bem, pois ao servirmos, pensando no destaque que esses sentimentos alimentam, o reconhecimento humano, só ele será a nossa recompensa. Ao contrário, o Mestre nos traz uma orientação a respeito da modéstia, da humildade, instruindo-nos a agir sem propaganda, sem alarde dos nossos atos, mas manter-as ocultas as boas obras, de tal maneira que nem os mais íntimos delas tomem conhecimento. Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. E aqui vale até uma alta análise. Lembrando de Santo Agostinho, quando ele nos orienta sobre a necessidade do autoconhecimento, vale a pena, periodicamente, constatar se as nossas ações no bem são verdadeiramente desapegadas e perguntarmos a nós mesmos: praticamos a virtude pelo bem da virtude ou estamos buscando algo em troca? Ou estamos esperando o reconhecimento por elas? Outra questão: nossas ações visam melhorar o mundo em que vivemos, visam ajudar as pessoas ou visam a própria promoção pessoal? Ou ainda, ao agir no bem, estamos cuidando para que a mão esquerda não saiba o que faz a direita? Avaliar o porquê das nossas ações é uma realização sempre necessária no processo de autoeducação. Processos que tanto o Evangelho de Jesus como a doutrina espírita nos incentiva. E qual será a recompensa daquele que cobra do beneficiado os benefícios que ele prestou? Que lhe impõe testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios que suportou por ele? E aí vale observarmos as relações familiares. Quantas vezes nos sentimos no direito de cobrar um benefício prestado? Algumas vezes ouvimos: já fiz tudo pelo fulano e nem um sinal de reconhecimento. Ou
Muitos pais e mães dizem assim: me matei por eles, tantas noites de sono perdida, tanto trabalho e nenhum reconhecimento, só ingratidão. Não estamos aqui julgando a ação de um ou de outro, mas gostaríamos que lembrar, não seriam estas cobranças que rotulamos como sacrifícios feitos em favor da família, feitos em favor dos filhos, deveres familiares? Deus tem uma contabilidade perfeita. O bem que praticamos é creditado em nossa conta, registrado com seu devido valor. O bem que cobramos, o benefício que fazemos e cobramos do outro, é moeda falsa, é moeda com valor alterado. E ao serem registradas na nossa contabilidade, elas são registradas como débito. E como Deus é Espírito, conforme o próprio Mestre nos afirmou, Ele está em tudo e em todos. O seu poder é incomensurável. Ele atende a todos e tudo vê em segredo. Nada fica escondido do Criador do Universo. Ele percebe não só a ação, mas também a intenção, que é o ato que motiva essa ação. Desta forma, estejamos tranquilos. Deus precede a tudo, é infinito em seus atributos, goza da intimidade da nossa alma, a tudo vendo e a tudo providenciamos. E aqui vale lembrarmos dos nossos mentores que já passaram pela oportunidade da encarnação e agora se encontram no outro plano, e de lá nos trazem notícias muito interessantes, entre elas uma que nós encontramos no livro Espírito de Verdade, escrita pelo irmão X, de um homem, um tirano muito rico, muito poderoso, que ao desencarnar, quando ele voltou ao seu lar, esperando ver seus filhos, sua esposa, sentir a presença deles, o agradecimento deles, o que ele encontrou foi todos eles envolvidos numa tremenda luta, uma tremenda tentando repartir os seus bens, e em nenhum momento eles se lembravam dele que havia desencarnado. Muito triste, ele procurou seus mordomos, a quem ele já havia distribuído grande parte da sua fortuna, e também pelo contrário, ninguém se lembrava dele com uma palavra, com um pensamento de gratidão. Pelo contrário, se lembravam das maldades, das torpezas que ele havia realizado. E ele então, envolvido numa nuvem de extrema tristeza, foi levado até o Vale das Sombras, por onde caminhou muitos e muitos anos, envolvidos em vozes que o acusavam a todo instante, envolvidos em muita dor e sofrimento. Até que um dia ele se lembrou de pedir em oração. E nesse pedido ele sentiu que uma nuvem luminosa, salpicada de estrelas, de pétalas luminosas, o conduziam até o portal onde se deparou com a casa de louvores e oração. E o anjo que estava à porta veio recebê-lo, e ele, admirado com tanta beleza, ele ficou a esperar que o anjo o orientasse, e o anjo falou com ele que todas aquelas luzes eram os sinais de reconhecimento pelo bem que aqueles espíritos que estavam ali em sofrimento haviam
feito na terra. E ele chorou muito, porque na verdade ele não tinha feito nada de bom enquanto ele vivia. Mas o anjo lembrou: não, apesar de todas as suas torpezas, das viúvas que você explorou, dos devedores que você despojou, você fez um bem, você deu um pão. E esse pão é que te traz esse merecimento. Barsabás puxou pela memória e se lembrou de uma certa vez que ele deu pão a um menino enjeitado. E o anjo falou com ele: sim, é verdade. Joaquim, um enjeitado, recebeu aquele pão e desde aquele dia ele te agradece e o seu agradecimento sobe aqui até o Criador. Outro fato relatado numa obra mediúnica é André Luiz em Nosso Lar, que relata que aqueles pacientes que ele havia atendido de maneira gratuita, mesmo que algumas vezes sem muito boa vontade, a gratidão daqueles pacientes foi o que o ajudou no seu momento de dificuldade, quando ele estava ainda no umbral. Isso para nos comprovar que Deus é Espírito e tudo vê e tudo registra na nossa contabilidade. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando o meio de parecer ele mesmo agradecido em relação a quem presta o serviço. E aí nós vamos buscar o auxílio de Joana de Ângelis na psicografia de Divaldo Franco, quando ela diz: a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Certamente a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. E voltando ao Evangelho de Jesus, gostaríamos de fazer aqui mais um apontamento. Nossa preocupação ao fazer a caridade não precisa ser a quantidade do que fazemos, mas sim o que sinceramente pudermos fazer, porque vale mais o pouco que oferecemos de coração do que o muito por ostentação. Jesus, como sempre, nos traz uma lição sublime a esse respeito. Quando ele estava no templo com seus apóstolos, ele fez com que eles observassem que enquanto os fariseus faziam questão de anunciar as muitas moedas que ofertavam no recipiente das contribuições do templo judaico, uma pobre viúva depositou apenas 2 moedas. Aos olhos dos homens, eram moedas de pequeno valor, mas aos olhos de Deus tinham um grande valor, pois ela ofertava quase tudo do que possuía, mas com profundo amor. Que Jesus nos abençoe e fortaleça os nossos propósitos no sentido do bem. E agradecidos a Deus, agradecido a Jesus, agradecido aos meus amigos espirituais pela oportunidade desse momento tão sublime em que nos reunimos em torno do Evangelho. Nós vamos deixando que do nosso coração possa fluir os nossos melhores sentimentos
E com esses sentimentos, nós vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, vibrando para que a paz se faça entre os homens e que o bem possa estar presente em cada canto do universo. Vibremos pelos lares, pelas famílias, em especial por aquelas famílias onde se reúnem espíritos com pesados resgates kármicos. Aquelas famílias que perderam seus entes queridos, aquelas famílias que estão em desequilíbrio e desarmonia. Vibremos pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, em especial aquele familiar com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelos enfermos, estejam eles onde estiverem, nas ruas, em casa, nos hospitais, aqueles que estão em fase terminal, aqueles que sofrem sem condições a um tratamento, rogando que a infinita misericórdia do Pai permita que os médicos do espaço possam trazer até eles o remédio para a cura do corpo, mas também para a cura da alma. Vibramos pelos enfermos que se encontram isolados, sem condições ao conforto, carinho de seus amigos, de seus familiares. Vibremos pelos profissionais da saúde, aqueles que estão à frente da pandemia, lutando bravamente. Que a espiritualidade superior possa ampará-los e sustentá-los nas suas realizações, nas suas atividades, bem como vibramos por todos os profissionais também ligados à área da saúde que dão suporte a ela. Vibremos pelos que necessitam neste dia do alimento em sua mesa, do teto para se abrigar, para aqueles que necessitam de uma vibração de fé, de esperança, de paz, que os alimente nesta vida. Vibremos, se for do nosso merecimento, por nós mesmos e deixemos uma vibração de muito amor, de muita luz, para que a espiritualidade possa levá-la aonde se fizer necessário. E vamos dando graças a Deus, rogando as bênçãos do Cristo e do Pai sobre todos nós. Que assim seja.